mas depois eu jogo nos outros para acostumar. Boa noite, amados irmãos, amados amigos. É um prazer estar aqui novamente, né, nessa palestra que estamos iniciando a partir de hoje, também aos sábados, né? Toda quarta-feira às 19 horas e aos sábados também às 19 horas. Aos sábados talvez uma palestra um pouquinho mais curta para não ficar muito cansativo, mas esse vídeo também vai ficar na nossa página. Compartilhemos na nossa página do Centro Espírita Casa Luz de Aruanda e compartilhamos também na minha página do tarólogo Cigano Igor Ribeiro. Então é um prazer estar aqui novamente. Meu nome é James, sou o Cigano Igor Ribeiro, aqui ao meu lado minha esposa Vera, e iniciamos a palestra de hoje. Nesse momento eu peço que possamos aliviar nosso coração, esquecermos dos problemas do dia, das nossas dificuldades, e elevamos nosso pensamento ao céu, ao nosso Mestre Jesus, para que essa palestra possa tocar os nossos corações de uma forma gigantesca e que possamos aprender um pouquinho mais, mesmo que for um parágrafo, mas que possamos colocar em prática em nossas vidas. Jesus nos lembra o quanto necessitamos de vós e como é importante que o Senhor, Mestre, também nasce em nossos corações. É uma alegria estarmos aqui para mais um estudo, falando dos seus ensinos. Amplia nossa capacidade de entendimento para que possamos entender, compreender e praticar os vossos ensinos. Que os amigos espirituais possam envolver a todos nós, em especial aqueles que estão em dificuldades e em desesperos, na certeza que sua luz está envolvendo os nossos corações. Te rogamos que nos permita iniciar os estudos da noite de hoje. Que assim seja, meu amado. E vamos começar. Peço que todos os espíritos de luz, nossos irmãos, companheiros do plano espiritual, todos os guias, né, possam estar visitando a cada um de vocês em vossos lares, que com a permissão do nosso Pai Celestial, do nosso Mestre Jesus, de nossos queridos santos e santas, possam estar levando conforto, levando a paz, a harmonia em vossas vidas, em vossos corações. Que qualquer dificuldade que esteja atravessando nesse momento, que o nosso Mestre, com a vossa luz, possa abrir todos os caminhos e afastar toda a negatividade. Aqui eu vos peço muita saúde, muita paz, muita alegria, muita harmonia na sua vida, em toda a sua família. Que assim seja. Passarei a palavra para minha esposa agora. Pode falar, depois eu falo. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. E essa palestra vai ser muito boa para a gente e alguma coisa a gente leva no dia a dia que aprendemos ou que já passamos por isso e não demos valor, né? E só vamos dar valor depois de muito, muito tempo. Então vai ser uma palestra muito legal, muito boa e também serve para reflexões durante a nossa caminhada. Vamos lá? Vamos lá. Essa daqui é uma leitura rapidinha, né? Vamos lá. O filho não gostava de morar na casa do pai. Isso era por causa da constante irritação de seu pai. Você está saindo da sala sem desligar o ventilador. A TV está ligada na sala onde não há ninguém assistindo. Desligue. Mantenha a caneta no suporte. Caiu. O filho não gostava que seu pai o importunasse por causa dessas pequenas coisas. Ele teve que tolerar essas coisas até ontem, pois estava com ele na mesma casa. Mas hoje, no entanto, ele recebeu um convite para uma entrevista de emprego. Assim que conseguir o emprego, devo deixar essa cidade. Não haverá mais nenhuma reclamação do meu pai, foram seus pensamentos. Quando estava saindo para a entrevista, o pai aconselhou: responda as perguntas que lhe foram feitas sem qualquer hesitação. Mesmo se você não souber a resposta, mencione isso com confiança. E deu a ele mais dinheiro do que realmente precisava para poder comparecer à entrevista. O filho chegou ao centro de entrevistas. Ele percebeu que não havia segurança no portão
embora a porta estivesse aberta. A trava estava projetando-se para fora. Provavelmente era um incômodo para as pessoas que entravam pela porta. Ele colocou a trava de volta corretamente, fechou a porta e entrou no escritório. Em ambos os lados do caminho, ele podia ver lindas flores. O jardineiro deixou a torneira aberta. Água na mangueira que não parava de jorrar. Ele não estava nas proximidades. A água transbordava no caminho. Ele ergueu a mangueira e colocou-a perto de uma planta e foi adiante. Não havia ninguém na área da recepção, porém havia um aviso informando que a entrevista seria no primeiro andar. Ele subiu lentamente as escadas. A luz que estava acesa ontem permanecia acesa às 10 da manhã. Ele se lembrou da advertência de seu pai. Por que você está saindo da sala sem desligar a luz? E pensou, como ainda podia ouvir isso agora? Mesmo se sentindo irritado com esse pensamento, ele procurou o interruptor e apagou a luz. No andar de cima, em um grande salão, ele viu mais pessoas sentadas esperando por sua vez. Ele olhou para o número de pessoas e se perguntou se teria alguma chance de conseguir um emprego. Ele entrou no corredor com alguma apreensão e pisou no tapete de boas-vindas, colocado perto da porta. Percebeu que o tapete estava de cabeça para baixo. Endireitou o tapete com alguma irritação. Os hábitos são difíceis de morrer. Ele viu que em algumas fileiras na frente havia muitas pessoas esperando por sua vez, enquanto as fileiras de trás estavam vazias, mas os ventiladores estavam funcionando sobre os assentos. Ele ouviu a voz de seu pai novamente. Por que os ventiladores estão ligados na sala onde não há ninguém? Ele desligou os ventiladores que não eram necessários e se sentou em uma das cadeiras vazias. Ele viu muitos homens entrando na sala de interrogatório e saindo imediatamente por outra porta. Portanto, não havia como alguém adivinhar o que estava sendo perguntado na entrevista. Quando chegou a sua vez, ele foi e parou diante do entrevistador com alguma apreensão e preocupação. O oficial pegou os certificados dele e, sem olhar para ele, perguntou: quando você pode começar a trabalhar? Ele pensou, é uma pergunta capaciosa que está sendo feita na entrevista ou é um sinal de que ofereceram um emprego? Ele estava confuso. O que está pensando? Perguntou o chefe. Não perguntamos a ninguém aqui. Fazemos algumas perguntas. Não seremos capazes de avaliar as habilidades de ninguém. Quer dizer, fazendo algumas perguntas não vai saber a habilidade de ninguém. Portanto, nosso teste foi avaliar a atitude das pessoas. Fizemos alguns testes com base no comportamento dos candidatos e observamos todos por meio de câmeras. Ninguém que veio hoje fez nada para consertar a trava da porta, a mangueira, o tapete de boas-vindas, os ventiladores e as luzes acesas inutilmente. Você foi o único que fez isso. Por isso decidimos selecioná-lo para o trabalho, disse o chefe. Ele sempre costumava ficar irritado com a disciplina e as demonstrações de seu pai. Agora ele percebeu que é apenas a disciplina que o levou ao seu trabalho. Sua irritação e raiva pelo desapareceram iminentemente. Ele decidiu que levaria seu pai também para o trabalho e voltou para casa feliz. Tudo que nosso pai nos diz é apenas para o nosso bem, visando nos dar um futuro brilhante. Uma pedra não se torna uma bela escultura se resiste à dor do sisal que a lascou. Para nos tornarmos uma bela escultura e um ser humano, precisamos aceitar as admoestações que esculpem os maus hábitos e comportamentos de nós mesmos. É isso que nossos pais fazem quando nos disciplinam. A mãe levanta a criança pela cintura para alimentá-la, acariciá-la e colocá-la para dormir. Mas o pai não é assim. Ele levanta a criança e coloca aqui, no ombro, para que ela veja um mundo que ele não podia ver. Podemos perceber a dor da mãe
sofre ouvir, mas a dor do pai, não. Ela pode ser percebida apenas quando os outros falam sobre isso. Nosso pai é nosso professor. Quando temos 5 anos, um vilão terrível. Quando temos cerca de 20 anos, um guia enquanto viver. As mães podem ir à casa de sua filha ou no filho quando ela for velha, mas o pai não sabe fazer isso. Não adianta machucar nossos pais quando eles estão vivos e lembrar sobre eles somente quando já faleceram. Trate-os bem, respeite, considere, ame, honre agora e sempre. Faça a sua parte. Do restante, a vida se encarrega. Este é um exemplo de orientação. Então, tá bem clara essa historinha, né? A gente, quando é adolescente, se irrita com qualquer coisa que nossos pais falam. Olha, faz isso. Ah, não vou, depois eu faço. Não é depois. Faça. Não reclame. No futuro, você vai entender o que seu pai estava lhe ensinando. O que ele estava te orientando. Porque nem sempre ele vai estar do seu lado para poder te auxiliar na sua caminhada. Então, o que nós levamos? O aprendizado da família, o aprendizado da casa. E é verdade mesmo, a mãe chora, sofre, todo mundo vê o sofrimento da mãe, mas o pai sofre calado, porque ele sofre de uma maneira diferente. E muitas pessoas não entendem isso, né? Não conseguem enxergar isso daí. Então, assim, honre, considere tudo que seus pais falam. Eles sempre querem o nosso bem. Tem alguma dúvida? Converse com eles, explique. Não gosta de determinada coisa? Converse com eles. Já sabe, eles estão ali para auxiliar na sua jornada. É isso que eles estão. E vocês têm que ser sempre grato a eles, independente se for filho adotivo, independente de tudo, porque foi eles que te deram a orientação, cuidou e te amparou. Então acho que quando chega a hora, a gente também tem que amparar os nossos pais. Então essa é a historinha de hoje. Espero que tenham gostado, tá? Agora eu vou passar a palavra pro meu marido aqui do lado. Boa noite para vocês, que Deus abençoe a todos. Boa noite. Deixa eu assistir, espero que eu estou enxergando. Gata Nice Oliveira. Boa noite, meu querido. Um prazer ter você junto conosco nessa palestra. Viu? Uma história muito bonita essa mesmo dos pais, né? A gente, como filho, acha que, nossa, como pega no pé, né? O pai vive pegando no pé, vive pegando no pé. Só que mal sabemos, né? Vamos saber depois de vários anos, após, com certeza, já estarmos casados, que toda aquela pegação que a gente achava que era, não era. Era ensinamento para nos tornarmos homens melhores, mulheres melhores. Valorizemos nossos pais enquanto estão ao nosso lado, porque após só vai ser no outro plano. Então vamos valorizar que está ao nosso lado, né? Como que estão em vidas ainda. É assim que eu acho que é uma história maravilhosa, minha esposa deixou bem claro para nós. Vamos ao nosso minuto de sabedoria? Rapidinho, livrinho de bolso. Vou ler rapidão, tá bom? Cumprimente aos seus amigos com alegria. Muitas vezes, uma simples saudação alegre e espontânea conquista um coração e consola uma dor. A saudação triste e acombrunhada pode instigar veneno no coração alegre. Derrame alegria e bondade ao encontrar uma pessoa conhecida. E já terá conquistado benefícios de uma boa ação meritória. Que seus amigos sintam o calor do seu coração afetuoso, simples, no cumprimento alegre. Cumprimenta as pessoas, né? Um bom dia eu falo que pode salvar um dia. Uma pessoa que está cabisbaixa, muitas vezes com até ideias suicidas, a gente não sabemos, e você passa a dar um simples bom dia, um sorriso verdadeiro, você já muda o pensamento daquela pessoa que está triste, problemas familiares e tantos outros. Eu acho que a saudação ela é ótima. Mesmo nós, quando estamos no trabalho ou na rua,
que passamos por alguém, fala bom dia. Bom dia. O que tem de bom? Nossa, parece que já deu uma pedrada na gente. Então vamos ter sempre um sorriso no rosto, vamos sempre nos dedicar mais aos outros, né? Uma palavra de agrado, uma palavra de consolação. Isso é maravilhoso, tá bom? Vamos agora ao estudo, tá bom? Será rápido também, não quero tomar o tempo de ninguém, hoje é sábado, daqui a pouco a gente vamos para uma festa, lençóis, dormir, pandemia não tem muito o que fazer, né? Vamos se cuidar. Jesus e as parábolas, muito bonita essa palestra. Jesus é o governador da terra, um espírito perfeito incumbido por Deus para gerir a formação e a evolução do planeta e dos seus habitantes. Para tanto, utiliza-se da sua grande evolução espiritual como um espírito perfeito e puro para atender os desígnios de Deus. A distância entre ele e os homens não pode ser definida exatamente, pois, diz Emmanuel, que sua grandeza se perde por entre as colunas do tempo. Há 5 bilhões de anos atrás, quando a explosão do Sol, Jesus já era espírito que conhecemos. Quando foi necessário, após algumas conquistas evolutivas, Jesus abandonou as estrelas e veio viver entre os homens, para ensinar-lhes os caminhos do bem e da verdadeira felicidade. No entanto, entre ele e as criaturas humanas, a distância é quase infinita. A verdade é que o próprio Deus manifesta-se paulatinamente na razão direta das possibilidades de entendimento das criaturas. Não é possível falarmos de física, de química, de álgebra ou de outras matérias afins à criança, pois ela sequer compreende o seu significado básico. O ser humano é como uma criança espiritual, incapaz de compreender exatamente o verdadeiro sentido da vida e as leis que regem todo o processo da evolução dos seres e das coisas. Jesus é como um sol, iluminando os olhos parcos e limitados das criaturas primitivas, e que ignoram as leis fundamentais da vida. Ao se dirigir aos homens da terra para falar-lhes, Deus, e de verdade o Senhor, encontrava todas as dificuldades, pois sua mensagem de amor, que é hábito de Deus fecundando a vida, era praticamente uma negação da realidade no tempo quando os romanos, dominadores da terra, diziam que o amor não era digno dos homens fortes e poderosos, pois ele fragilizava a personalidade humana e era típico dos escravos e das mulheres, seres sem alma e sem qualquer outro significado de maior importância. Daí porque a sua mensagem, que tinha uma finalidade pedagógica, deveria ser adequada à consciência e compreensão da criatura primitiva que lhe ouvia o verbo iluminado. Como esclarecer o homem sobre as coisas e a lei de Deus, se eles não tinham maturidade e nem conhecimento necessário para a devida compreensão? Era indispensável que se criasse ou usasse um método que alcançasse aquele nível de entendimento tão limitado. Daí os contos e apólogos ou parábolas. Contam que a verdade era muito amiga do sultão Harun al-Rashid, o emir de todas as Arábias. Sabendo que o seu grande amigo estava sendo enganado por um dos seus ministros, que se aproximava de bens, que se apropriava de bens e patrimônios do povo, deixando na miséria, a verdade resolveu visitar o emir e contar-lhe o que estava acontecendo. Foi ao palácio e disse àquele que vigiava a sua porta principal que desejava uma entrevista com o grande sultão. A mensagem foi passada de um para o outro homem, até chegar aos ouvidos do ministro. Ele perguntou ao que lhe trazia a solicitação quem desejava falar com o sultão Harun al-Rashid. E o mensageiro lhe disse: é a verdade. O ministro, ao ouvir o nome da verdade, estremeceu e proclamou: se ela falar com o sultão, eu e todos nós seremos presos e mortos. Devemos impedi-la. Como é que ela se apresenta? O mensageiro lhe respondeu: é uma mulher de rara beleza, mas completamente nua. Nua? Disse o ministro.
Uma mulher assim não pode falar com o sultão. Diga-lhe que é impossível, pois ela não tem roupas. Quando a verdade ouviu a resposta do ministro, ficou muito aborrecida e retornou à sua morada, onde ficou pensando como fazer para falar com seu amigo, e teve uma ideia. No dia seguinte, outra vez foi ao palácio e pediu uma entrevista. O ministro perguntou de quem se tratava e o mensageiro lhe disse: é a realidade. A realidade? Espantou-se o ministro. Ela não pode entrevistar o sultão. Também seremos presos e mortos. Deveremos impedi-la. Como ela se apresenta? O soldado lhe disse: tem os cabelos desgrenhados e sujos, as roupas rasgadas e fedorentas. Diga-lhe então que uma mulher suja e mal vestida não pode falar com o emir. A verdade, aborrecida, retornou ao oásis onde morava e pensou. No dia seguinte, voltou e pediu de novo uma entrevista com o sultão. O ministro perguntou de quem se tratava. Eles disseram que era a fábula. Como ela se apresenta? E os soldados lhe disseram: chegou antecedida de arautos, que trocavam e anunciavam sua vinda. Chegou numa carruagem de ouro e de pedras preciosas. Enquanto se deteve, alguns escravos depuseram ao chão verdadeiras riquezas, arcas que foram abertas e cuja intimidade se encontrava pedras preciosas e muitas moedas de ouro. E ela anunciou: trago presentes para o sultão. Uma mulher tão rica, disse o ministro, tão bem vestida como uma rainha, certamente tem muito a nos oferecer, pensava o ministro. Pensando também em um novo patrimônio que desviaria para si. Autorizou a entrada da fábula no palácio e na Câmara Real permitiu-lhe encontrar com o grande sultão. Considerando que ela não era perigosa, o ministro despachou seus guardas e ficou a sós com o monarca. E então a fábula, diante do sultão Harun al-Rashid, rasgou suas roupas e apresentou-se nua, como era a verdade. O sultão, vendo-lhe, disse: verdade, você aqui, o que desejas? E ela contou o que estava acontecendo. O ministro foi preso e o povo voltou a ser feliz. A verdade muitas vezes não pode ser ministrada aos homens como ela é. Por isso ela é disfarçada, ou disfarçada com a realidade, ou principalmente quando o ser humano é muito jovem, como fábula. Quando contamos histórias aparentemente simples, as pessoas escutam de boa vontade e deixam que as notícias depeletrem o mundo interior. Lá dentro, com o passar do tempo, a fábula se transforma em verdade e o homem se esclarece. Daí porque Jesus se utilizava das histórias simples, falando numa língua pobre, quase miserável, sem utilizar terminologia técnica ou filosofia apurada. Ele dizia aquilo que desejava. E os homens o escutavam e riam de suas histórias, dos seus contos, das suas parábolas, e guardavam no coração, como as joias mais retilantes que o Filho de Deus trazia para os tutelados do seu coração. Aí começam umas perguntas aqui rápidas, tá bom? Por que as parábolas eram usadas? Para poder ser ouvido, para que as pessoas lhe prestassem atenção, pois essas não estavam acostumadas ao contato com a verdade que se parece, como diamante precioso e brilhante, mas também corta e fere. Então, muitos não estavam preparados pela verdade e não compreendiam a verdade. Através das fábulas, a gente coloca a mente para pensar. Isso é muito bom, isso traz o aprendizado. As parábolas têm sempre um significado simbólico atrás dessas histórias simples. Será que o povo da época entendia o que Jesus queria dizer? No momento, não exatamente. Aprendiam somente o que estava na superfície. A história, o conto, mais tarde, com a adequação mento-emocional, através do tempo, a verdade se inseria no contexto da razão e eles compreenderiam a mensagem. Pergunta: se Jesus tinha que adequar o ensinamento ao nível de entendimento do povo, como conseguia, com uma única parábola, ensinar ao sábio e ao ignorante? Ao sábio, pela sua característica intelectual e vivencial, possuía um nível de consciência que lhe permitia a percepção do conteúdo da parábola. Lembramos-nos que até Freud, consciência significava a plenitude do conhecimento. A psicanálise propôs que a consciência deveria também ter discernimento. E Joana de Ângeles afirma que a consciência também é evolução espiritual. O sábio, portanto, se percebia do conteúdo implícito da parábola, enquanto o homem simples
digeria-se através do tempo para metabolizar em conhecimento consciente, como queria Jesus. Pergunta. Duas perguntas correlatas. Todas as parábolas têm um significado que pode ser trazido para os dias de hoje? Será que nós hoje entendemos totalmente o significado das parábolas de Jesus? Jesus era um grande pedagogo. As parábolas tinham uma finalidade pedagógica. O objetivo é a educação. O caminho é a pedagogia e a forma de percorrer é o caminho, é a didática. Como Jesus era o Senhor do tempo, sendo qualquer tempo o seu presente, as suas palavras têm sempre o sabor da atualidade. Senão vejamos, um homem tinha 2 filhos, um deles lhe disse: Pai, dai-me o que me pertence, desejo viver. Esse foi com aquilo que era seu, uma parte do patrimônio do seu pai. Saiu pelo mundo, gastou, gozou, viveu e sofreu muito. Um dia desesperado, sem mais nenhum recurso e abandonado, depois de crimes e equívocos, pediu para voltar ao convívio do pai. Recebendo a notícia, o seu pai chamou o irmão que ficara. Ele disse: mata um boi, organize uma festa. Convida todos para comemorarem comigo o retorno do meu filho, que estava perdido e agora foi achado. O filho que ficara com ele lhe disse: Pai, sempre estive aqui ao seu lado, trabalhando, vivendo, e o Senhor nunca fez para mim uma festa como essa. E o pai lhe disse: Você já está comigo, vive em segurança e é feliz. Eu desejo que todos saibam que eu amo e respeito o meu filho, e não tenho nada contra sua vida lá fora, que faz parte das suas experiências pessoais. Quero que todos saibam que ele é amado e continua sendo respeitado. Poderíamos dizer hoje que o problema do homem é de relacionamento infelizes. Daí as pedras, os fracassos nos cometimentos assumidos na espiritualidade para com a vida na terra. O ideal seria que todos aplicassem o modelo perfeito de entendimento e da vida cristã comum, aceitação, compreensão e respeito. Essa é a trilogia que se identifica com a parábola do filho pródigo, que vemos acima, né? Vou repetir aqui, tá? A trilogia. Aceitação, compreensão e respeito. Devemos ter com todos. Na parábola dos trabalhadores maus, que seriam esses trabalhadores do mundo hoje, são pessoas superficiais que não despertam para o desenvolvimento moral. São os imediatistas, os materialistas, os que vivem apenas em função dos valores econômicos relativos. São aqueles que ainda não encontraram o endereço de Deus, né? Essa seria os trabalhadores, a parábola dos trabalhadores, que só pensam no material, vamos dizer assim. Qual o verdadeiro sentido da vida? A felicidade? Encontramos esta afirmativa nas parábolas? O verdadeiro sentido da vida é a evolução, é o crescimento moral e espiritual. Esse é o verdadeiro sentido da vida. Jesus não somente falava por parábolas, por isso, quando ele disse: Vós sois deuses. Tudo o que eu faço, vós podereis fazer e muito mais ainda. Ele estava apresentando ao homem o caminho da evolução, das conquistas diversificadas que fariam qualquer criatura igualar-se a ele e aos seus poderes. A felicidade é uma decorrência do conhecimento superior que posiciona a criatura como um artífice de Deus, construindo, servindo e amando. Essas afirmativas se encontram diluídas nas parábolas, pois o fundamento do pensamento cristão era amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quando na parábola que Jesus disse, né, vocês são deuses, vós sois deuses, tudo que eu faço, vós podereis fazer, e muito mais ainda, a gente não podemos também entrar em enganos e erros que vimos pelo mundo afora. O que salva é a fé e você. Muitas vezes você está com muito problema de saúde. Jesus disse: a sua fé te curou. Quando ele disse: tudo que eu faço, vós podeis fazer, tem muito que confunde. Perdão, mas eu gosto de falar: essa caneta ungida, compra. Não, não é.
Ninguém tem o poder, a gente jamais vamos se igualar a Jesus, a gente somos muitos falhos e pecadores. A gente passamos 24 horas do dia, né, vamos dizer assim, quando estamos dormindo ou acordados, vamos colocar aí 14 horas do dia. Nessas 14 horas de dia, temos pensamentos errados. Não vivemos, muitos vivem pelo dinheiro. Hoje, o que se mais vê em maioria das religiões, não vou dizer nem A nem B, porque eu não devo, nem quero também, não é para isso que a gente estamos aqui, que prega a prosperidade. Jesus não pregava a prosperidade, Jesus pregava a salvação. Tá bom? Vamos continuar. Sim, posso orar por você. Sim, minha esposa pode orar por você. Você pode orar para o seu vizinho. Você pode orar para o seu amigo. O seu poder de oração é maravilhoso. A fé da pessoa é maravilhosa. Temos guias espirituais, temos anjos de Deus ao nosso lado, que são mensageiros a partir do momento que a gente pedimos ao Pai pela sua cura. Se nossos pensamentos são bons, nossos atos são corretos, nossa mensagem é levada direto ao Pai, que com a sua permissão, os Espíritos Consoladores vão e levam a cura. Chamamos de Espíritos Consoladores, de Espíritos de Deus, Espíritos Iluminados, guias. Muitas outras religiões chamam de Espírito Santo. Eles são os mesmos. São mensageiros de Deus, mensageiros de Jesus. A minha palavra, a sua palavra tem poder. Todos nós temos poder, desde que fazemos com fé, com caridade, com amor, não pelo dinheiro. Bom, continuaremos. É comum diferentes pessoas compreenderem a mesma parábola de modo diverso. Em caso de resposta afirmativa, por que isso ocorre? É comum, pela diversidade de valores individuais, de cultura, de evolução. Essas diferenças fazem o homem ver as coisas de formas diversificadas, até que um dia possam convergir para o eixo em torno da qual elas giram todas as coisas. O eixo é a verdade. Tá bom? Será que existe alguma técnica especial para elaborar as parábolas? Alguma coisa do tipo, pão significa isso, vinho aquilo e outro por assim diante? Para Jesus, o mestre por excelência, a técnica se encontrava no domínio da verdade, do conhecimento, dos meios de comunicação e do que era realmente o homem que lhe escutava a mensagem. Ele é um criador, um elaborador e um construtor, como são todos aqueles que vêm além dos demais, que estão acima da maioria, e que são capazes de compor o mais adequado para o entendimento geral. Sempre tenho a impressão de ouvir uma parábola que, de alguma forma, já conhecia anteriormente o seu conteúdo. Dessa forma, a parábola pode ser entendida como um conhecimento novo ou como algo que já sabíamos e que, por meio dela, se materializa. As duas coisas. Afinal de contas, somos reencarnacionalistas e já convivemos com essas ideias através dos séculos na Igreja Católica ou Protestante, ou nos outros movimentos, né, que fizeram ouvir. Examinar as palavras, né? Com certeza a gente fala, nossa, parece que eu já escutei isso. Com certeza, tivemos várias vidas até chegarmos aqui e teremos muitas mais ainda até conseguirmos a evolução, né? E pedimos a Deus que seja logo, né? Que depende da gente. Vamos lá? Como a doutrina espírita pode nos ajudar no entendimento das parábolas? A doutrina espírita, umbandista, kardecista, ela libera a nossa visão a respeito de quase todas as coisas. O nosso amadurecimento moral e espiritual dilata a nossa percepção e compreensão do entendimento. Uma sabedoria de caráter divino nos toca, nascendo do nosso próprio mundo interior, onde a divindade está adormecida, pois fomos criados à sua imagem e semelhança. O estudo dos postulados do Espiritismo nos faz compreender Deus, o Espírito, a vida no mundo espiritual, a interação entre os dois mundos, a lei de causa e efeito, e esse portal de luz que é a reencarnação, que nos permite uma análise mais profunda e mais justa de todos os problemas sociais e pessoais. Essa forma como a doutrina espírita nos ajuda a entender os espíritos das parábolas, porque sabemos que Jesus queria dizer e contar para os seus filhos de seu coração aos homens da terra. Pergunta: será que algum dia
os diferentes credos irão interpretar da mesma forma as parábolas de Jesus? Perfeitamente. A doutrina espírita é chamada de religião natural, porque é fundamentada nas leis da natureza. Ela, a doutrina, pertence à humanidade. À medida que os homens conhecem essas leis e as respeitem, pensarão da mesma forma, porque a mensagem de Jesus é dirigida à humanidade, não à parte dela. As parábolas podem ser manipuladas para que se atinjam finalidades inconfessáveis. Você tem conhecimento de algum caso desse tipo? Não só as parábolas, mas todas as palavras de Jesus ou de outras pessoas, quando há interesse inconfessáveis, se imiscuem no sentido real de todas as coisas. Isso é interessante. Não só das parábolas, como os ensinamentos que estão na Bíblia. Quando há um interesse pessoal, aquele trecho falado pode ser falado ao interesse pessoal de quem está falando. Porque há vários entendimentos. Só que você sabe o que é bom e o que é certo pelo teor. Pelo teor. Jesus, Deus, sempre pregou a caridade, o amor, o auxílio ao próximo. O que sair disso e entrar em materialismo é falso. Tá bom? Mas vamos lá, né? Não só as palavras, mas todas as palavras de Jesus e de outras pessoas, com interesse inconfessáveis, se miscuram no sentido real de todas as coisas. Por exemplo, um texto grego afirma que Jesus disse: eu e o Pai somos um. E não, eu e o Pai somos um. Tem um trecho que muda, tá bom? A segunda expressão deixa entender que Jesus é Deus, quando na verdade Ele é um espírito criado por Deus. Como existem tantos espíritos como ele espalhado pelo universo, que percorre os caminhos da perfeição, como nós também e todos os demais seres perfeitos do universo. Os textos bíblicos estão cheios de interpolações, de inserções, de cortes, de mutilações, que através do tempo desfiguraram em grande parte o pensamento exarado por Jesus e pelos seus prepostos. Apesar de tudo, a grandeza moral do seu pensamento permaneceu como verdadeiro, sol iluminando os caminhos da consciência humana. Sabemos que muito dos ensinos de Jesus foram alterados, o que parece não ter acontecido com as parábolas. Esse sentido de permanência nos ensinos decorre de alguma característica especial que o mestre colocou nas parábolas. É fácil você mexer num versículo da Bíblia, fazer uma interpretação que foi dito aqui em cima, só que na parábola você não consegue mexer. Na parábola não dá. É um conto que te conduz, né? É uma linha, você não consegue mexer. Por mais, perdão da palavra, ardiloso que seja a pessoa que quer fazer, por mais inteligência e astúcia que ela tenha, ela não consiga enganar, trazer aquilo, buscar aquilo que ela quer na pessoa, né? Isso vemos também, infelizmente, né? Grandes lobos existe aí vestido de cordeiro, né? Vamos lá, repetir rapidão. Sabemos que esses Jesus foram alterados, o que parece não ter acontecido com as parábolas. Esse sentido de permanência dos ensinos decorre de alguma característica especial que o mestre colocou nas parábolas, não somente nas parábolas, mas também em outras considerações extraordinárias que permanecem até hoje com o seu conteúdo divino, graças à sua influência abençoada, defendendo o patrimônio da fé, da moral, do verdadeiro sentido do amor. Ele e seus prepostos trabalham incansavelmente para que as ideias divinas universais se mantenham no mais alto patamar, permitindo ao homem ter um ideal real das coisas de Deus. Considerações finais aqui, né? As palavras de Jesus, que representam as leis de Deus, jamais passarão. Mesmo que sejam adulteradas hoje, amanhã serão resgatadas através de processos que ainda não conhecemos, para que o homem tenha à sua disposição esse tesouro inalienável. De todas as ideias filosófico-religiosas que surgiram na humanidade, nenhuma se equipara ao seu pensamento, ao seu sentido de amor, de fraternidade, de respeito pela criatura humana. Jesus continua sendo o nosso referencial maior, o amor não amado, mais presente em nossos corações e em nossas vidas permanentes.
Nesses dias, chamados, não esquecemos das liberações, perdi aqui. A doutrina espírita relembra Jesus como mais Jesus com mais espiritualidade e pede que seus discípulos se recordem, né? Significa, a gente sempre devemos, né, recordar de Jesus, lembrar de Jesus, né, que é o Rei maior, é o Príncipe da Paz, é o nosso amigo incondicional, né? Eu vou encerrar com uma oração aqui, falando um pouquinho sobre as parábolas. Elas nos trazem grandes ensinamentos. Eu gosto muito de parábolas de história, porque ela nos faz pensar. A gente abre um campo mental e imaginamos a situação. Isso nos dá mais atenção, a gente aprendemos mais, né, com isso. Então reflitam bastante. A palavra de Deus é maravilhosa, em todo o seu contexto, a cada vírgula, né? Não caímos na mudança de palavras, na contradição que grandes falsos, né? Pessoas aí, donas, que estão para trazer ensinamento e usam para benefício próprio. Que não caímos, né, nessa. Que Jesus, a cada oração, possa afastar de nós todo espírito de enganação, que os nossos anjos protetores, nossos espíritos protetores sempre possam estar ao nosso lado, nos dando direcionamento, colocando em nosso coração sempre a caridade, o amor, a bondade, a benevolência, e que possamos ser luz a todos aqueles que nos procurar. Eu, você, sua família, seu vizinho, todos nós somos luz de Deus. Todos nós nascemos perfeitos, todos nós nascemos vencedores. Essa é a vontade do Pai para a minha vida, para a sua vida, para a vida de todos nós. Então peço nesse momento que fechamos os olhos, que pedimos ao nosso Deus Pai Todo-Poderoso, nosso Pai Criador, né, do céu e da terra, e de todos os seres, de todas as plantas. Pedimos ao nosso querido Mestre Jesus, nosso Pai crucificado. Pedimos à nossa Mãe Santa Sara, a mãe de todo o povo cigano, a vossa mãe também. Pedimos a nossa Mãe Maria, padroeira do Brasil. Pedimos a Nossa Senhora de Fátima. Pedimos a Santa Rita, São Bento, São Genaro, São Jorge. Pedimos a todos os orixás. Pedimos a nosso Pai Oxalá. Pedimos a todos os espíritos protetores, né? Os grandes caboclos, os pretos e pretas velhas, o povo cigano. Pedimos aos médicos, aos doutores, aos enfermeiros, a todo espírito iluminado que tem a missão levar a palavra de Deus, o conforto, o amor e a harmonia. Que possa nesse momento estar visitando todas as nossas vidas, possa estar visitando a sua família, o teu lar, o teu emprego. Que toda energia negativa nesse momento seja tirada. Que um feixe de luz venha do céu e toque a tua cabeça, o teu coração, do teu filho, do teu esposo, do teu pai, da tua mãe. E possa mudar os pensamentos de ódio, de rancor, que tudo se passa e tudo se esquece, que tudo se renova. Que possamos renovar, que possamos ser moldados de novo como barro presente aos olhos de Deus. Que possamos seguir os seus caminhos, os seus ensinamentos. Peço nesse momento também que visite a todos os leitos de hospitais, a todos os enfermos, que possa estar levando a cura, o conforto, a harmonia, que possa estar visitando os asilos, nossos queridos vovôs e vovós, nossos queridos papais e mamães, que eles possam sentir a presença de que não estão sozinhos, que é uma força maior, maravilhosa, que está sempre ao nosso lado. Peçamos também pelas crianças nos orfanatos, que elas sintam o conforto e o carinho de um Pai maravilhoso e amado e maior que temos. Que pedimos também às pessoas que estão nos presídios, que possam sentir a sensação de que não estão só, que Deus está a guiar e a cuidar. Pedimos aos nossos amados irmãos, que são moradores de rua, que dormem ao relento, que muitas vezes passam um dia sem se alimentar, um dia sem se banhar, que eles possam ser confortados, que eles sintam o calor, a presença do Espírito amigo ali, que possa tocar o coração daqueles que possam e podem ajudar esses irmãos, levar um prato de comida, um alimento, que possamos seguir os ensinamentos de Jesus,
Primeiramente, amar a Deus sobre todas as coisas e aos nossos irmãos como a nós mesmos, que praticamos a caridade. Que Deus Pai Todo-Poderoso abençoe todos vós, meus amados. Fiquem na paz. Beijo do cigano. Beijo minha esposa Vera. Próxima palestra. Vou deixar a todos até quarta-feira, se Deus permitir e Ele permita. Que tenham um domingo abençoado todos vós, um início de semana mais que vitorioso, com muita saúde, muita paz, muita harmonia para todos vós. Beijo. Eu vou ver seu nome de novo. Início, muito obrigado pela sua presença mais uma vez, tá? Você é da casa. Fique com Deus, tá? Tchau, tchau.